No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Brasil ultrapassa a marca de 300 mil mortes pela pandemia de Covid-19 na pior tragédia sanitária da nossa história. Ordem dos Advogados do Brasil pede que Procuradoria-Geral da República denuncie o presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal por crime comum nas ações relacionadas à pandemia. Após reunião com ministros, presidentes dos três poderes e governadores aliados, Bolsonaro anuncia a criação de um comitê para debater soluções que reduzam o caos provocado pela Covid-19. Ministério da Saúde altera critérios para confirmação de óbitos pelo coronavírus em nova tentativa de esconder o aumento do número de mortes no país, mas volta atrás após repercussão negativa. Essas e outras notícias da edição desta quinta-feira, 25 de março do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Aquele pronunciamento falacioso e fantasioso em rede nacional de rádio e TV, feito pelo presidente Jair Bolsonaro na noite da última terça-feira, mostrou que o ex-capitão não sabe mais o que fazer para levar à frente essa sua retórica genocida em relação à pandemia e que a única alternativa para não perder o apoio que ainda resta do Centrão no Congresso, evitando assim a cassação do seu mandato, é dar um passo atrás. Evidentemente, do jeito dele. O presidente disse que o Brasil chegará a 500 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19 até o final do ano, que sempre afirmou que adotaria qualquer vacina, mentiras das mais deslavadas. Sinceramente, eu não sei quem Bolsonaro tenta convencer com esse tipo de declaração, dados todos os discursos negacionistas dele nesse pouco mais de um ano de pandemia no país. Fato é que o pronunciamento foi muito criticado no mundo da política e o presidente foi alvo mais uma vez de panelaços em todo o país. Já ontem ele tentou reduzir a pressão em um encontro que estava marcado para acontecer no Palácio da Alvorada com os presidentes dos três poderes, além do Procurador-Geral da República e o vice-presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, mas em uma ação de última hora para dispersar as críticas, Bolsonaro convocou todos os ministros do governo, além de governadores aliados, para debater as ações necessárias a fim de reduzir os efeitos da pandemia, em mais uma farsa. Após a reunião, o presidente anunciou a criação de um comitê em parceria com o Congresso para defender as medidas de combate à Covid-19, dizendo que caberá ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, levar ao comitê as demandas dos governadores. Mais uma vez, as palavras do presidente receberam a aprovação da opinião pública e dos gestores estaduais e municipais. Os prefeitos reclamaram por não estarem representados no encontro, já que são justamente as prefeituras que promovem a vacinação no país. Já os governadores condenaram o fato de não serem ouvidos diretamente pelo comitê, mas terem seus pedidos repassados por Rodrigo Pacheco, um verdadeiro capacho de Jair Bolsonaro. Para piorar, o chefe do executivo voltou a defender o tratamento precoce da Covid-19 no país, algo rechaçado pelas autoridades médicas há tempos. Falou que defende a vida em primeiro lugar, sem citar dessa vez a necessidade de manter os empregos, enfim.
No dia trágico em que o país atingiu o número assustador de 300 mil mortes pela pandemia, fica cada vez mais claro que o Bolsonaro não tem a menor condição de seguir à frente da presidência da República. Não por acaso, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com um pedido ontem na Procuradoria-Geral da República para que o presidente seja denunciado criminalmente ao Supremo Tribunal Federal pelo seu desprezo pela Covid-19 nos últimos tempos. A grande questão é que o afastamento do mandato já não basta para o ex-capitão. Bolsonaro precisa ser julgado, condenado e preso por conta dos crimes contra a humanidade cometidos até aqui na pandemia. O Brasil não aguenta mais enterrar corpos todos os dias, contar mortos na casa dos milhares a cada 24 horas. Precisamos definitivamente do fim desse pesadelo que é o desgoverno Bolsonaro. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Filosofia, Luiz Carlos Oliveira e Silva. Luiz Carlos, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes desta importante trincheira de luta, que é o nosso querido Faixa Livre. Sempre em defesa dos nossos melhores interesses nacionais, populares e democráticos. Luiz Carlos, muito obrigado por você dialogar mais uma vez aqui conosco no Faixa Livre. Luiz Carlos, o aprofundamento dessa crise provocada pela pandemia, que estava no radar há tempos, dada a total paralisia do governo federal, tanto em relação às medidas de restrição de circulação do coronavírus, como em adquirir doses das vacinas que estavam sendo desenvolvidas no ano passado, faz com que tenhamos um verdadeiro morticínio no nosso país. O culpado, evidentemente, é o presidente Jair Bolsonaro, que claramente lidera com seu negacionismo costumeiro as ações do Ministério da Saúde, como um ventríloco manejando um boneco. Primeiro, Luiz Carlos, como é que você analisa essa situação caótica e você enxerga alguma saída com a manutenção do ex-capitão no Palácio do Planalto? A situação é, sem dúvida, caótica. Estamos à beira da catástrofe, podemos dizer. Mas, apesar disso, Bolsonaro, pelo menos por enquanto, continua, de alguma maneira, blindado no Congresso Nacional. Basta ver o fato de que as propostas de impeachment continuam todas engavetadas.
Isso é um termômetro, tá? Bem a medida da força que Bolsonaro ainda dispõe, apesar de tudo e apesar de todos. Isso pode mudar rapidamente, claro, dependendo dos desdobramentos da crise sanitária e da crise econômica. Tudo vai depender dos efeitos que podem resultar da combinação dessas duas crises na massa da população, que é o que importa em última instância, né? E de como esses efeitos serão geridos pelas forças políticas parlamentares e extraparlamentares. Os próximos 6 meses, a meu ver, serão decisivos para o futuro de Bolsonaro. A questão da vacina, a questão do agravamento da crise do colapso dos hospitais, a questão aí dos efeitos do auxílio emergencial, né? Então, esses 6 meses vão ser decisivos, né? Como ele chegará em 2022? Chegará vivo? Chegará sobrevivendo por aparelhos? Estará morto em 2022, praticamente? Não dá para dizer, né? Tudo isso está em aberto. Não dá hoje para cravar, para apostar todas as fichas num único número. E essa morte do senador Major Olímpio na semana passada, Luiz Carlos? Mais uma das quase 300 mil vítimas pela Covid-19. Ela tem o poder de fazer com que a atuação do governo federal mude em relação à pandemia. Ainda que o Bolsonaro não tenha sequer comentado a morte do senador, a pressão por medidas do executivo aumentou por parte dos parlamentares. Até porque o Major Olímpio não era uma pessoa idosa com comorbidades, muito pelo contrário. Ele era uma figura considerada com a saúde em ordem, de bom preparo atlético, visto seu passado como policial. Esse episódio acende o sinal de alerta no andar de cima e tende a provocar uma ação mais contundente do Palácio do Planalto, Luiz Carlos. Esse episódio do silêncio de Bolsonaro diante da morte de um senador da República, como você notou bem, Anderson, e não foi o único caso, do modo como eu vejo as coisas, esse silêncio é revelador de um aspecto essencial do projeto político que o presidente está empenhado em construir. E isso desde que tomou posse na presidência da República. É importante a gente fazer uma fenomenologia dos pequenos gestos do presidente. Uma análise desses gestos, né? Porque muitos deles são reveladores de, repito, aspectos essenciais do projeto político de Bolsonaro. Por exemplo, o silêncio a respeito da morte de brasileiros ilustres que lhe fazia oposição. Vamos pegar isso aí. Ao guardar silêncio diante da morte de opositores, Bolsonaro contraria uma praxe consagrada pela, como se diz, liturgia do cargo. E faz isso de caso pensado. Não é uma questão de irritação. Isso faz parte de um projeto. Da construção de um projeto, melhor dizendo. Ao negar um gesto mínimo, protocolar, de pêsames, o que quer Bolsonaro com isso? Repito, de caso pensado. Ele quer mostrar para a sua base, e isso é o ponto decisivo, que ele não reconhece, não vê dignidade humana nos seus desafetos. Esse é o ponto. A mensagem é a seguinte: quem se opõe a Bolsonaro, aos bolsonaristas e ao projeto Bolsonaro, não é um homem de bem, por definição. E aquele que, por vontade própria, recusa-se a ser um homem de bem, segundo a cartilha da extrema-direita, renuncia, portanto, à sua própria dignidade humana. Esse aí é o ponto. É essa a mensagem que Bolsonaro sempre quer passar ao não cumprir a praxe imposta pela liturgia do cargo, no caso de mortes de seus opositores. Nisso também ele imita o seu mentor Donald Trump, que, por sua vez, imita, ao ignorar a morte de desafetos, como Trump fez também,
Ele imita Trump, Bolsonaro imita Trump. Trump imita, ao ignorar a morte e desafetos, um dos aspectos centrais do nazifascismo. Na Alemanha nazista, cabe sempre lembrar, o extermínio físico em escala industrial, como foi lá operado, o extermínio físico dos opositores do regime, foi precedido por uma longa e persistente campanha de desumanização de todos aqueles que se opunham ao nazismo. Quer dizer, o extermínio físico de opositores, seja por obra de milícias paraestatais, seja por obra de forças do próprio Estado, foi precedido por uma campanha sistemática de desumanização de todo e qualquer opositor. Podemos dizer, tal como eu vejo as coisas, que a desumanização contribuiu para criar as condições que tornaram possível o extermínio físico de opositores. A desumanização foi, digamos assim, a fase 1, a desumanização no terreno ideológico. Foi a fase 1. E o extermínio físico industrial, a fase 2. Bolsonaro, aqui está o ponto, Bolsonaro, ao recusar cumprir o que a liturgia do cargo obriga, ele está dando corpo à fase 1. É disso, é isso. Parece uma coisa assim, anódina, que diz respeito apenas aos maus bofes do presidente. Não. Ao não cumprir essas regras elementares da liturgia do cargo, ele está mostrando que para ele e para o projeto político dele, significa dizer que todos aqueles que se opõem a esse projeto político não são seres humanos, não são pessoas de bem. Essa é a fase 1. O armamento dos seguidores de Bolsonaro, que é uma questão de honra para os bolsonaristas, visa dar corpo à fase 2. Entendeu? Então, é algo muito grave que se esconde por trás de algo aparentemente assim, que diz respeito apenas aos bons modos protocolares. Não é não, é uma coisa muito mais séria, muito mais profunda. O que mais impressiona, Luiz Carlos, é essa defesa intransigente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao Jair Bolsonaro, visto que ele segue resistindo em abrir uma CPI que investigue as responsabilidades nessa crise provocada pela pandemia. A tendência, inclusive, é que o general Eduardo Pazuello saia do Ministério da Saúde sem que seja aberta uma comissão parlamentar de inquérito. Estão tentando até criar um novo ministério para encaixar o Pazuello para que ele não perca o foro privilegiado. Essa tentativa de blindar o Pazuello, Luiz Carlos, tem relação com o que pode sobrar para o Jair Bolsonaro nesse episódio? Os presidentes das duas casas do Congresso Nacional só ocupam o lugar que estão ocupando por serem ambos legítimos representantes do que podemos chamar de base política de aluguel. Esse amplo setor do parlamento jamais se vende. É importante termos isso em mente. Jamais se vendem porque quem se vende vira propriedade do comprador. Eles não se vendem, eles se alugam. Modalidade essa que lhes é muito mais vantajosa, já que implica permanentemente a necessidade de ajustamento nos termos do contrato entre alugador e inquilino. Em política, na baixa política, tem muito mais poder quem se aluga do que quem se vende. Todo mundo sabe disso. O enfraquecimento de Bolsonaro implica, em primeiro lugar, não o fortalecimento da oposição, porque essa não tem programa e vive batendo cabeça, infelizmente. O enfraquecimento de Bolsonaro, quem se fortalece de imediato, de início, é a sua base política de aluguel, ou assim chamado centrão, porque vai ter o seu poder de barganha, digamos, empoderado. A base política de aluguel só irá abandonar Bolsonaro, como abandonou Dilma, no último caso.
quando o seu, digamos, inquilino já for um caso perdido. O que ainda não é o caso do Bolsonaro, pelo menos por enquanto. No último final de semana, Luiz Carlos, nós tivemos um fato novo em relação aos efeitos dessa crise sem precedentes provocada pela pandemia, que foi aquele documento divulgado por representantes do grande capital e intitulado "O país exige respeito, a vida necessita da ciência e do bom governo", requisitando medidas imediatas do governo federal para reduzir a tragédia da Covid-19. Dentre os signatários há banqueiros, economistas, empresários de diversas matizes ideológicas. Os analistas da mídia dominante dos Carlos interpretaram isso como uma pressão definitiva dos liberais ao Jair Bolsonaro. A grande questão é que boa parte do capital hegemônico ainda segue abraçada ao bolsonarismo. Essa carta aberta muda alguma coisa, na sua opinião, Luiz Carlos? Em 2002, nós tivemos a famigerada carta de Lula aos banqueiros, a plutocracia. Agora nós temos, na via inversa, a carta dos banqueiros, dos plutocratas a Bolsonaro. A carta da plutocracia a Bolsonaro cobra do presidente uma mudança de postura frente à pandemia, exigindo, digamos assim, mais técnica e menos politização. E nisso, os plutocratas e seus funcionários signatários da tal carta fazem coro com o que vem dizendo a oposição. Mas a tal carta vale também pelo que oculta, pelo que deliberadamente oculta. O que a carta não diz é que os interesses que ela defende são, a médio e longo prazo, muito mais nocivos do que os efeitos da pandemia, agravados pela política genocida da presidência da República. Veja, com isso eu não estou minimizando a tragédia que estamos vivendo por conta da pandemia e do descaso federal. Longe de mim, eu mesmo fui contaminado pelo Covid-19, vivi uns 40 dias de muito sofrimento físico e de grande desconforto psicológico, perdi amigos por conta dessa doença. Portanto, eu não estou minimizando a doença e os seus efeitos, agravados pela incúria governamental. Eu estou dizendo que os interesses defendidos pelos signatários da tal carta, da carta que você faz menção, Anderson, são, no médio e curto prazo, ainda piores do que os efeitos da pandemia. E isso é preciso ser dito. Com isso, eu quero ressaltar a tragédia imposta à nação pela implantação da agenda neoliberal e não minimizar o sofrimento e o medo causados pela doença e pelas mortes. A implantação da agenda neoliberal defendida pelos signatários dessa carta desestrutura profundamente todo o país, seja econômica, seja social, seja politicamente. É gravíssimo o que vai resultar, o que já está resultando da implementação dessa agenda. Mas a ocasião permite que a plutocracia apareça diante da incúria do governo federal para fazer frente à pandemia, que ela apareça como defensora dos interesses do povo. A carta também serve para a plutocracia marcar uma distância, digamos, preventiva, digamos, higiênica, uma distância de Bolsonaro e do bolsonarismo. Em 2018, Bolsonaro não foi o plano A da plutocracia, mas acabou aderindo ao ex-capitão devido ao compromisso que ele assumiu, via Paulo Guedes, com a agenda neoliberal de desmonte e devido ao fato de ele, a Bolsonaro, ser a opção eleitoral mais viável na ocasião para derrotar o candidato do PT. Durante o governo, a relação da plutocracia com Bolsonaro pode ser compreendida, avaliada, aquilatada pela atuação desenvolvida pela sua maior força política. Claro que eu estou falando do Grupo Globo. Desde o primeiro governo Lula, a atuação do Grupo Globo
tem sido a de manter a presidência da República sempre acuada, sempre sob o tacão do jornalismo de intimidação que eles praticam, ao mesmo tempo em que apoiam o homem do mercado e a sua agenda no governo. Essa é a tática. Foi assim com Lula e Meirelles, com Dilma e Joaquim Levy, com Temer e de novo Meirelles, e agora com Bolsonaro e Paulo Guedes, ou seja, Paulo presidente e afagos no homem forte do mercado no governo. Não é? A plutocracia quer guardar distância da figura tóxica de Bolsonaro, ao passo que apoia Paulo Guedes e sua agenda. Em 2022, com o quadro eleitoral que vai se configurar lá na ocasião, eles vão apostar suas fichas no candidato que melhor atender os seus interesses. Não é? Aquele candidato que se apresenta em melhores condições. Não é? Isso ainda não está claro que configuração será essa. Já há quem diga, Luiz Carlos, que houve uma perda de apoio ao Jair Bolsonaro no Congresso por uma série de fatores, especialmente a não indicação da médica Ludmila Rajar para o Ministério da Saúde, bem como pela inação do governo com o avanço da pandemia. Essa ação no Supremo para anular os decretos de fechamento do comércio editados por governadores. Ainda que essa aliança do Centrão com o Palácio do Planalto esteja precificada, Luiz Carlos, o que pode provocar uma mudança na maré dessa relação entre o presidente da República e o baixo clero no parlamento? A relação do Centrão com Bolsonaro é uma relação de negócios. Ninguém ali é amigo incondicional de ninguém. Trata-se de baixa política. O Poder Executivo tem muito a oferecer ao Centrão e o Centrão tem um apetite insaciável. Então eles têm tudo para se entender. São esse encontro de interesses que se encontra na base da assim chamada governabilidade. Agora, trata-se do tipo de relação que é eterna enquanto dura, isto é, enquanto o Poder Executivo for útil aos que os sustentam no Congresso. Se o Executivo passasse um estorvo, as juras de amor eterno vindas do Centrão serão logo lançadas na lata de lixo da ingratidão. Foi exatamente isso que aconteceu com Dilma, que rapidamente viu sua base de apoio, que era ampla, derreter como uma pedra de gelo sob o sol de 40 graus. Portanto, respondendo objetivamente à sua pergunta, o que pode fazer com que o Centrão retire seu apoio a Bolsonaro? A resposta é sempre. São as ruas, né? É um desgaste generalizado e profundo que o ex-capitão pode sofrer, né? Acontecendo isso, o Centrão vai cantar em outra freguesia, como sempre fez. Só que o Jair Bolsonaro, Luiz Carlos, segue naquela trajetória de fazer ameaças à democracia, se apoiando nos últimos tempos na Lei de Segurança Nacional, esse lixo que foi deixado pelo período dos anos de chumbo no país. Tivemos aquele processo contra o Ciro Gomes por algumas declarações que o político do PDT deu, chamando o presidente de genocida, tudo isso aliado às frequentes expressões de apoio dos radicais de extrema-direita ao ex-capitão. Nós podemos levar essas ameaças do bolsonarismo a sério, ou tudo isso faz parte de uma retórica que não tem a menor possibilidade de se converter em ações efetivas, Luiz Carlos? Anderson, a meu ver, podemos e devemos levar a sério as manifestações de cunho autoritário vindas de Bolsonaro e dos bolsonaristas. Nessas reiteradas manifestações de apreço a uma ordem autoritária, nessas ameaças e nesses apelos ao entulho autoritário que ainda vigora em nosso arcabouço legal para calar opositores, nisso tudo há algo de bravata, sim, mas há algo que se articula com a implantação em curso da transformação por dentro, por via legal, do fechamento do regime. Há em curso uma transformação do regime, um fechamento legal do regime. Diversas medidas
projetos de lei estão tramitando no Congresso. Você está aí a mudança na lei antiterror, a instauração no corpo legal de juiz secreto, o excludente de ilicitude, a nacionalização, unificação e nacionalização das polícias militares, conjunto de tratamento em relação a sigilo dos megadados, conjunto de medidas que confluem para isso que eu estou chamando de fechamento legal do regime, sem golpes, sem tanques na rua, sem nada disso à moda antiga. É um projeto em curso, sim, de transformação do regime em um regime de força, fortemente democrático, antipopular, com vistas a manter a população sob um jugo de um regime legal de força. A transformação do regime em um regime de força, uma espécie de ditadura legal, não precisa de golpe à moda antiga. Fechar Congresso, fechar o STF, censurar a imprensa, caçar mandatos eletivos. O que já está em curso é um fechamento do regime, repito, por dentro, por via legal, sem ruptura institucional. E isso sem que a maioria da população pública se dê conta. Um golpe à moda antiga não interessa a plutocracia, mas... E sem plutocracia não tem golpe. Mas nunca teve no Brasil golpe sem a plutocracia. Mas o fechamento do regime por via legal, esse sim interessa a plutocracia. Porque o país que resultará, que já está resultando, da implantação da agenda neoliberal só será governável mediante um estado de força. A verve autoritária de Bolsonaro e dos bolsonaristas funciona como uma espécie de reserva de forças, caso o projeto de fechamento do regime por dentro, por via legal, venha a fracassar. A verve autoritária de Bolsonaro e dos bolsonaristas pode funcionar também como o famoso bode na sala, de modo a facilitar a aceitação do fechamento do regime por via legal. Né? A plutocracia, com apoio da parte importante da esquerda, joga Bolsonaro no mar, mas o fechamento do regime continua se dando por via legal. E nós vamos aplaudir, boa parte da esquerda vai aplaudir essa manobra. O problema, Luiz Carlos, é que ainda há um universo de 22% dos brasileiros que consideram boa ou ótima a gestão do Bolsonaro da crise provocada pela pandemia, segundo números do Datafolha. Me parece que essa é aquela base mais orgânica do bolsonarismo, aquele pessoal que apoia de maneira irrestrita o ex-capitão, e esse apoio convertido em votos no ano que vem muito provavelmente levará o atual presidente ao segundo turno na tentativa de se reeleger. É um cenário um tanto desolador, na minha opinião, Luiz Carlos. Você vê espaço para o Bolsonaro desidratar ainda mais, ou a tendência é que ele vá mesmo ao segundo turno do pleito presidencial? O que leva essa parcela significativa de quase 1/4 dos brasileiros a apoiar esse genocídio cometido pelo chefe do executivo, Luiz Carlos? Anderson, você fala em cenário desolador. Também me impressiona nessas pesquisas que vêm sendo divulgadas o número relativamente grande dos que dizem apoiar Bolsonaro e seu governo. Se nós levarmos em consideração o tamanho da crise sanitária, o tamanho da crise econômica e o fato de Bolsonaro sistematicamente vir insistindo no negacionismo, fazendo pouco caso do que pregam as autoridades nacionais e internacionais da saúde, realmente impressionante o grau de resiliência demonstrado pelo bolsonarismo como força política. Hoje o bolsonarismo, me parece, é uma inegável força política sob a liderança incontestável de Jair Bolsonaro, coisa que não havia em 2018. A vitória eleitoral de Bolsonaro em 2018 aconteceu sobre os escombros da implosão do sistema político formado pela polarização PT-PSDB. Na campanha eleitoral, formou-se em torno de Bolsonaro um arranjo de forças que conseguiu aglutinar uma base social vastíssima
que, alimentada por uma máquina clandestina e ilegal de apoio na internet, conseguiu levar o candidato à vitória. Mas naquela ocasião, o bolsonarismo era ainda uma coisa inorgânica e difusa. E ninguém sabia exatamente quem era Jair Bolsonaro e o que ele pretendia. Hoje a coisa mudou. Hoje sabemos quem é Bolsonaro. Em 2018, boa parte dos seus eleitores depositaram nele, em Bolsonaro, suas ilusões, as suas esperanças, os seus equívocos, as suas fantasias. Hoje a coisa mudou. Passado 2 anos, todos os brasileiros já sabem muito bem quem é Bolsonaro, já que ele fez questão de mostrar sem rodeios quem é e ao que veio. Ele fez disso, dessa demonstração, dessa exposição, de mostrar a sua cara e a cara do seu projeto político, ele fez disso o seu maior ativo político. E, apesar disso, ou justamente por causa disso, o bolsonarismo tornou-se uma força política de peso que só encontra rival à altura em Lula e no lulismo. Bolsonaro empenhou-se desde o início de seu governo em criar uma base de apoio extraparlamentar para chamar de sua. Como presidente, Bolsonaro tem, no permanente cultivo de sua base social, uma das suas prioridades, se não a maior delas. Nisso, ele também reza pela cartilha do seu modelo Donald Trump, que na presidência dos Estados Unidos falava exclusivamente para a sua bolha, ignorando solenemente a assim chamada opinião pública e as suas tradicionais agências, a grande mídia americana, estadunidense. O objetivo de Trump, tal como parece ser o de Bolsonaro com relação ao bolsonarismo, era o de manter os trumpistas permanentemente coesos, excitados, mobilizados e de posse de uma narrativa com a qual travar o combate político. É isso que o Bolsonaro faz o tempo todo. Manter os bolsonaristas permanentemente coesos, excitados, mobilizados e de posse de uma narrativa que os faça ter a impressão de serem sujeitos políticos. Não é? Bolsonaro vem fazendo isso. E como negar que nisso ele vem obtendo sucesso? Como negar que Bolsonaro é hoje, junto a Lula, a principal liderança política do país, coisa que ele não era em 2018. Em 2018 ele se beneficiou de um conjunto de circunstâncias que encontraram nele um ponto de aglutinação. Se ele vai chegar vivo e competitivo em 2018, isso não dá para prever agora. Mas que ele é um dos políticos mais poderosos do país, não há como negar, a meu ver. Você pergunta, Anderson, um conjunto tão expressivo da população brasileira, por que um conjunto tão expressivo da população brasileira apoia uma figura como Bolsonaro? As razões são muitas e não daria para a gente conversar com mais profundidade aqui. Eu aviso, Anderson, que nós, o chamado grupo do almoço das quartas-feiras, que tem no nosso querido Milton Temer, nosso decano, do qual fazem parte companheiros que contribuem aqui com Faixa Livre, como Lidorix, como Paulo Passarinho, Mário de Oliveira, Vitor Iório, Gustavo Gendre, Henrique Brandão. Então nós estamos escrevendo, por orientação do Vitor Iório, um conjunto de ensaios que vão ser reunidos num livro, um conjunto de ensaios sobre a conjuntura. E eu estou escrevendo exatamente sobre isso, sobre o bolsonarismo, sobre essa força política, que era confusa, diluída em 2018, mas que hoje, passados 2 anos de governo Bolsonaro, é uma força política real de peso, uma força política que tem expressão no Congresso, mas tem expressão fora do Congresso, é uma força extraparlamentar e uma força, em larga medida, armada. Tanto as armas do Estado, porque boa parte do bolsonarismo vive na baixa oficialidade das Forças Armadas
e das polícias militares, da polícia civil, né? Então ela é armada, coesa ideologicamente, então é uma força de peso. Eu vou tentar, nesse artigo, desse livro aí do pessoal do Almoço das Quartas-feiras, descer mais detalhes. Quando estiver pronto aí, se for do interesse do Faixa Livre, a gente pode conversar com mais detalhes. Mas dá para adiantar algumas coisas, né? Sobre o bolsonarismo. Há uma profunda crise política e ideológica atravessando não só o Brasil, como todo o mundo ocidental. Uma crise política que se apresenta como uma profunda crise de representação que dá sinais no Brasil de que estamos nos dirigindo para uma situação de anomia. Isso é, de uma situação, digamos, de falência múltipla dos órgãos da República. E uma crise ideológica, combinada com a crise política, onde, na crise ideológica, a crescente relativização dos valores e a crescente desconstrução do mundo imaginário das classes médias tradicionais vem trazendo a muita gente inquietação, ressentimento, medo, vontade de retaliação, de vingança. A figura de Bolsonaro conseguiu galvanizar boa parte dessa inquietação, oriunda desse desarranjo político e ideológico. E Bolsonaro deu uma dimensão política a essa inquietação, a esse desconforto, a esse ressentimento. Com isso, eu quero dizer que o bolsonarismo é uma força política que veio para ficar, me parece, independentemente da fortuna eleitoral de Bolsonaro em 2018. A volta do ex-presidente Lula à disputa política eleitoral muda de alguma forma o cenário, Luiz Carlos? Quem ganha e quem perde com a possibilidade de o Lula disputar as eleições no ano que vem? E como é que fica o Ciro Gomes em meio a essa polarização lulismo-bolsonarismo? Pois é, a segunda turma do STF ontem decidiu pela parcialidade de Moro no julgamento de Lula, o que torna nulos não só as sentenças condenatórias proferidas pelo ex-juiz, como todo o processo, todas as provas e depoimentos, né? Zerando o jogo. A volta de Lula ao cenário político é o que de mais importante aconteceu desde a vitória de Bolsonaro em 2018. E os efeitos da sua volta ao jogo já se fazem perceber claramente, à esquerda, ao centro e à direita. Quem ganha com a volta de Lula é, antes de tudo, me parece, o conjunto de interesses que tem no Lula lá a sua condição de possibilidade de se realizarem. Me parece que é fato incontestado que, em torno de Lula, se criou uma máquina burocrática enorme, mídia alternativa, funcionários dos partidos, funcionários dos movimentos sociais, carreiras políticas, órgãos de pesquisa. Então, em torno de Lula se criou uma máquina, né, burocrática que tem seus interesses próprios e que precisa de Lula no governo para sobreviver. São esses interesses burocráticos que animam hoje o PT, sobretudo esses interesses burocráticos. O PT é refém desses interesses burocráticos. O PT e seus satelizados. E vem daí a sua orientação política. As linhas políticas do PT tendem a encontrar a formulação que melhor convém, que melhor inviabilizaria o conjunto desses interesses desta máquina burocrática. São esses interesses que saem imediatamente fortalecidos com a volta de Lula ao centro da cena política. Isso precisa ser dito, sem medo das palavras, sem medo de criar constrangimentos, né? Porque a luta política tem que ser feita, o debate político tem que ser travado às claras e francamente, sobretudo entre companheiros. Então, quem perde? Quem perde de imediato são aqueles que procuravam ocupar o espaço que poderia ficar vazio com a continuidade da ausência de Lula do jogo eleitoral.
Aí se incluem, além de Ciro, Guilherme Boulos, Flávio Dino, e as alternativas à direita, que vinham sendo testadas como Huck e assemelhados. Ciro Gomes, dentre os que disputam com o petismo uma hegemonia no campo progressista, é quem mais forte e constantemente vem se apresentando como alternativa. E, me parece, não há como negar que as suas pretensões irão sofrer um sério abalo com o retorno de Lula à disputa eleitoral. A Ciro, me parece, de início, sobrará o espaço à esquerda de Lula, já que o espaço à direita de Lula, o espaço que se chama do centro e da centro-direita, provavelmente será ocupado pela candidatura petista, como foi das outras vezes. Nesse espaço, Lula é imbatível. Então, acho que a Ciro só restará o espaço à esquerda de Lula, que é um espaço eleitoralmente pequeno. Não é? Então, vamos ver como é que as coisas se desdobram, como é que esses agentes aí políticos vão se portar nesse novo quadro. Para terminar, Luiz Carlos, esse iminente novo embarque de boa parte da esquerda em uma candidatura do Lula pode representar uma total incapacidade do campo progressista em oferecer alternativas genuinamente populares, ou é um devaneio imaginar que uma candidatura de esquerda que não se alie em algum grau com o capital hegemônico consiga amealhar capital político com essa predominância dos liberais no país? Um projeto de esquerda para o Brasil na atual conjuntura é inviável, Luiz Carlos? Anderson, sem medo das palavras, eu diria o seguinte: a polarização Bolsonaro-Lula é desastrosa, a meu ver. Tão desastrosa como foi a polarização PT-PSDB. É desastrosa porque tende à despolitização, tende a rebaixar dramaticamente o conteúdo do debate político. E um debate político rebaixado é tudo de que não precisamos depois das décadas em que a polarização PT-PSDB sufocou de comum acordo a discussão dos nossos temas de fundo. Então, nós não discutimos nossos temas de fundo há décadas. A última vez que nós discutimos temas de fundo foram naqueles anos imediatamente anteriores ao golpe de 64. Ali o Brasil discutiu o Brasil. Ali o Brasil discutiu essas questões de fundo. Desde a redemocratização, nós estamos discutindo questões de superfície. A polarização PT-PSDB cumpriu esse papel de recalcar as discussões de fundo, e uma polarização Bolsonaro-Lula vai para o mesmo caminho de rebaixamento da discussão no momento que nós estamos sofrendo o maior ataque da nossa história republicana. Isso é lamentável. Uma palhinha desse rebaixamento nos foi dado no discurso proferido por Lula no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Naquele discurso, que muitos entenderam como um discurso de estadista, Lula centrou a sua crítica a Bolsonaro na atuação dele perante a pandemia. Claro que Bolsonaro é criticado a todos os títulos devido à sua política genocida. Como também é claro que a crise sanitária é o nosso mais urgente problema. Mas, como eu disse antes, a implantação da agenda neoliberal é, a médio e curto prazos, mais nociva ainda aos nossos interesses nacionais, populares e democráticos. Naquela ocasião, Lula se calou contra a agenda neoliberal, o que me parece grave e sintomático. A meu ver, Lula só teria a postura de estadista que muitos veem nele se ele tivesse assumido um claro e decidido compromisso com a revogação das reformas regressivas aprovadas durante todos esses anos, de Collor a Bolsonaro. A grande mídia já está desenhando o seu quadro dos sonhos. Falam cinicamente de uma polarização entre dois extremismos. O extremismo de Bolsonaro e o extremismo de Lula. Lula é tudo menos um extremista. Eles martelam esta tese
fantasiosa com dois objetivos: criar as condições favoráveis a uma candidatura de direita não bolsonarista e, ao mesmo tempo, atrair Lula mais ainda em direção do liberalismo. Caso Lula seja candidato à presidência da República, a esquerda não petista estará muito provavelmente dividida no apoio ao ex-presidente. Fato é, me parece, que a esquerda não petista não se fortaleceu suficientemente de modo a disputar o protagonismo com o PT. Não se fortaleceu porque não fez por onde, nem quis. A esquerda não petista limitou-se gostosamente ao papel que vem desempenhando desde os governos Lula. O papel de ser uma espécie de corregedoria da política parlamentar, uma espécie de ombudsman, uma espécie assim de fiscais de puteiro, perdoe minha expressão. É muito pouco diante das nossas necessidades, já que estamos sofrendo o pior ataque contra os nossos melhores interesses nacionais, populares e democráticos. O pior ataque de toda a nossa história republicana. E nós não temos um programa mínimo com o qual nos dirigirmos à massa dos trabalhadores, né? Da gente pobre, das classes médias, do pequeno e médio empresariado, capaz de apontar uma alternativa, né, ao desmonte que está em curso desde a promulgação da Constituição de 1988. Luiz Carlos, eu quero novamente te agradecer por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Quero também te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Sou eu quem agradece, Anderson, por mais essa oportunidade de contribuir com o nosso querido Faixa Livre. Tenha você e os nossos ouvintes um bom dia e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Conversamos aqui com o professor de Filosofia Luiz Carlos Oliveira e Silva. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. E dando início às nossas entrevistas e converso com o jornalista e escritor Marco Antônio Monteiro. Marco Antônio, bom dia. Bom dia, é uma satisfação participar do Faixa Livre, programa que eu acompanho já há alguns anos. Eu sou um fã do rádio, até por ter trabalhado muito no veículo, e gostaria também de dizer que é um prazer conversar, especialmente neste momento em que nós temos uma situação tão grave no Brasil, tanto em termos econômicos quanto em termos sociais. Muito obrigado por você dialogar conosco aqui no programa. Marco Antônio, nós queríamos conversar com você já há algum tempo a respeito de algumas questões que dizem respeito à realidade do nosso país, mas especialmente sobre o lançamento do seu livro, o Como Enfrentar a Direita no Brasil, disponível no site da Amazon no formato e-book, onde você traz informações para os leitores sobre alternativas a esse projeto político ultraliberal que está colocado no nosso país, bem como ao autoritarismo que o Jair Bolsonaro tem tentado implantar por aqui. E eu não vou fugir do clichê nessa minha primeira pergunta, Marco. Resume aqui para os nossos ouvintes, por favor, como nós podemos enfrentar e derrotar a direita no Brasil com todas essas fraturas que nós temos no campo progressista. Eu acho que o primeiro ponto é que todos nós temos que ter a consciência de que o panorama de 2022 é muito diferente do panorama de 2002. Não é? Os progressistas aqui no Brasil vêm de uma série de derrotas que começam até antes mesmo do impeachment, ali em 2015, com aquela reversão muito grave da política econômica, e depois veio tudo, né? Vem impeachment, vem Temer com todas as políticas neoliberais aprofundadas, vem a própria prisão do Lula e depois a eleição do Jair Bolsonaro e o estado a que o país chegou. Então, há uma diferença muito grande em termos de se pensar o Brasil de 2021 e 2022 em relação a 20 anos atrás. Quando o PT chegou no poder em 2002, havia toda uma sequência, desde a época da Constituinte, de mudanças
gradativas, muito lentas, mas de mudanças no Brasil, em que se tinha uma perspectiva de que havia uma democracia relativamente consolidada. E ali haveria uma transformação mais estrutural da economia. Bom, a gente conhece toda a transição que foi feita, as mudanças que aconteceram, poucas mudanças estruturais, mas mudanças até no dia a dia da população, os pontos positivos, os pontos negativos, e a verdade é que não se pensava que houvesse uma derrota do campo progressista de forma tão fácil como aconteceu ali naquele período que foi a partir de 2015 e 2016. Então, pensar que a situação democrática é muito diferente e que você precisa ter efetivamente um projeto que transforme a base econômica brasileira e que tenha sustentação popular, eu acho que essa é a diferença. Quer dizer, a parte da elite brasileira que aceitou aquela transição para um governo mais progressista em 2002, ela se desgarrou desse projeto democrático. Então, a gente tem que ter a certeza de que é preciso um projeto forte, com apoio popular, para enfrentar a situação a que se chegou. E por que você acredita que os partidos da dita esquerda não conseguem se alinhar em torno de um projeto de país? Uma aliança que reúna aqueles que se preocupam não só com a manutenção dessa ordem democrática mambembe que nós ainda temos, mas também no combate aos ultraliberais que assaltam o Estado brasileiro dia após dia, atacam o serviço público, precarizam as relações de trabalho. Por que a esquerda não concretiza essa propalada aliança político-eleitoral, Marco Antônio? Eu acho que porque depois das derrotas, e as derrotas foram derrotas graves para o campo popular, você sempre tem as discussões sobre quem errou, como errou e por que não houve resistência maior à implementação dessas medidas tão antipopulares. Eu acho que chegou o momento, e acho que isso vai se dando de forma mais trabalhada, mais consciente, de que é preciso, efetivamente, que os partidos de esquerda, as organizações sociais, as organizações da sociedade tenham efetivamente uma ação mais integrada e um projeto conjunto para enfrentar. Nós não estamos passando por um processo normal, isso não é uma transição democrática de um governo, por exemplo, de centro-direita para um governo de centro-esquerda. Não, nós estamos enfrentando o fascismo, nós estamos enfrentando a extrema-direita, com a implementação de medidas que são realmente nessa direção, de empobrecimento do Brasil, de transformar esse país numa nação absolutamente dependente, sem autonomia, sem soberania. Enfrentar isso é uma tarefa do conjunto da sociedade, do pensamento progressista, com um projeto forte. Não existe hoje a opção que muita gente fala da aliança pelo centro, porque o centro fez a opção econômica por esse projeto. Pode até não gostar de como Jair Bolsonaro atua, pode não gostar como as soluções estão sendo dadas nos últimos 2 anos, mas na verdade é que a pauta econômica é basicamente a mesma. Então, por isso, os partidos progressistas que tanto têm divergências muitas vezes entre si, que observam caminhos diferentes, eu acho que ao longo do tempo vai ficando muito claro de que qualquer aliança com setores que não são necessariamente de esquerda, são alianças táticas momentâneas e não alianças estratégicas para uma futura administração. É claro que o Brasil é muito diversificado, é claro que são realidades regionais muito diferentes, mas eu tenho plena convicção de que a esquerda conseguirá chegar a um entendimento mínimo de transformação social, porque, como eu disse, não é mais a situação de 2002, de 2003, nem no panorama internacional e muito menos no panorama local. As elites chutaram o processo democrático ou a transição democrática iniciada na Constituição de 88. Então, esse é um ponto central que as esquerdas têm que pensar. É preciso um mínimo de projeto, foco no trabalhador, foco no trabalho e que haja um projeto em que se valorize o serviço público, se valorize a atenção ao trabalhador, se recoloque a valorização do salário, a independência e a soberania. Eu acho que, delineando esses pontos principais, é possível chegar ao entendimento mínimo, porque, sem dúvida, será um enfrentamento, não será um enfrentamento fácil não, porque a chamada centro-direita vai tentar implementar uma candidatura,
Bolsonaro está aí com todo esse apoio que a gente conhece na extrema-direita, e ele, se não tem maioria na sociedade, mas é um conjunto expressivo, e as ações desses grupos empresariais serão no sentido de evitar que qualquer candidatura mais à esquerda chegue ao poder. Então, é o momento de se pensar no que fazer nesse período agora que antecede. Claro, agora é cuidar da pandemia, denunciar o que está sendo feito, é lutar pela salvação da população, mas com o entendimento de que é preciso uma pauta comum e forte para 2022. Agora, por que nós tivemos essa ascensão dos ideais de extrema-direita aqui no Brasil nos últimos anos, Marco Antônio? O brasileiro é um povo conservador, autoritário, que não tem empatia pelo seu semelhante? Por que todo esse horror que está colocado atualmente? Olha, essa ascensão está diretamente relacionada à forma como os meios de comunicação encararam a tentativa de retirada de um governo mais progressista do poder e a falta de uma política de base feita pelo PT nos anos em que esteve à frente do Brasil. Essas duas combinações possibilitou que, a partir de determinado momento, a imprensa passasse a ser o veículo de oposição. Não era mais o PSDB, não era mais o DEM, eram os meios de comunicação. As organizações Globo, a revista Veja, os jornais Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, todos eles foram dando um tom e criando a narrativa da corrupção, que era algo que já tinha funcionado aqui na época da morte de Getúlio Vargas, né? Quer dizer, todo aquele papel feito pelos meios de comunicação do Mar de Lama, da corrupção no Palácio Catete, que levou ao suicídio de Vargas e a brecar aquele golpe em 54, e depois contra Jango, em 64, tudo isso foi se repetindo. Isso sem meios de comunicação progressistas, sem o trabalho de base acentuado no período em que o PT esteve no governo. Foi um campo fértil quando você teve uma piora da situação econômica, que aquele discurso prevalecesse, aliado à Lava Jato, aliado a tudo isso. O Brasil é um país conservador, é verdade, mas não acho que seja um país com falta de empatia da maioria da sua população. A população foi vendida à população uma situação, basta ver que até agosto de 2018 o Lula ainda aparecia na frente do Bolsonaro, ou seja, foram várias ações que resultaram nesse processo da ascensão da extrema-direita ao poder. Desde o trabalho ali de 2014, 2015, a esse trabalho de incutir a lógica da corrupção, a falta de trabalho de base por parte do PT no governo e, por último, quando não havia outra alternativa, tirar o candidato, na época favorito, na disputa. Isso levou a um caminho quase que natural à ascensão da extrema-direita. Eu acho que tudo isso foi feito para que a centro-direita chegasse ao poder, para que o PSDB chegasse ao poder, mas não deu certo, terminou caindo em Jair Bolsonaro. E aí, quando cai, você tem todo esse discurso de ódio que termina passando por vários setores da sociedade brasileira, que leva um tempo até ele ser desfeito. Marco Antônio, e o PT, que por 13 anos esteve à frente da presidência da República e não conseguiu construir uma consciência progressista na sociedade brasileira, que não trabalhou a formação da militância de base, que apostou nos acordos com o capital hegemônico para construir governabilidade? Qual é o grau de responsabilidade que o Partido dos Trabalhadores tem para chegarmos ao ponto em que chegamos, com uma figura absolutamente incapaz como o Jair Bolsonaro ocupando o Palácio do Planalto? Claramente, quando se olha o passado recente do Brasil, o PT acreditou que era possível fazer essa transição por cima. Uma transição que melhorava a vida da população, de boa parte da população, é verdade. O Brasil teve algumas transformações importantes, mas sem nenhuma transformação estrutural no processo de conscientização política. Esse, para mim, é o ponto central. É um ponto de não tocar, por exemplo, nos meios de comunicação em nenhum momento, não promover a diversidade na área da comunicação, estimulando uma questão muito conservadora, que era a publicidade das empresas estatais, do próprio governo nos meios de comunicação, pouco trabalho de base, houve um abandono efetivo do tipo seguinte: olha, nós já estamos no poder, não precisa manter essa base mobilizada. E quando a situação apertou, quando a direita viu a possibilidade de retomar o poder
tirando o PT, não havia mais essa base mobilizada, havia muita dúvida, ressentimentos dentro da esquerda. Então, não há dúvida que há uma responsabilidade. Eu não tiro os méritos dos governos do PT nos anos em que estiveram. Houve algumas mudanças muito positivas. Houve uma melhora, sem dúvida, do nível de vida, de renda de boa parte da população, mas sem nenhuma conscientização, e isso não ficou, não pegou. E é preciso saber que as coisas não caem do céu. E isso foi apagado. Não houve trabalho de conscientização, não houve trabalho de comunicação, e as bases ficaram à mercê. Tanto que ali naquele período de 2015 e 2016 ninguém entendeu qual foi aquela pirueta econômica que foi dada, e isso só solidificou na direita a possibilidade de avançar claramente em direção ao golpe, e com uma ação muito facilitada. Então, há responsabilidade. Acho que uma parte do PT, acredito eu, que tenha aprendido a lição. Acho que tem uma outra parte que continua achando que dá para fazer esses acordos por cima e tudo bem. Não dá. O panorama de 2021 e de 2022 é bem diferente do panorama anterior. E se no panorama anterior, já na reta final, não deu certo, porque houve a derrubada, você não pode começar um novo projeto nesse sentido. É preciso conscientização e é preciso focar claramente numa mudança estrutural da economia brasileira. Focar no trabalho, focar no trabalhador, focar na soberania, focar nas riquezas estratégicas brasileiras, ou seja, mudar o rumo. E se a esquerda chegar ao poder em 2022, o que se espera é que aproveite esse caudal inicial para realmente fazer as mudanças e não apaziguar mais uma vez. Eu acho que essas responsabilidades realmente aconteceram. Como eu disse, eu não tiro os pontos positivos, mas na parte de mobilização das massas, na parte do trabalho de base, da conscientização, isso foi muito abandonado e o resultado, no final, não foi bom, com uma regressão. O Brasil regrediu em relação ao que teve no passado, com uma política agora de extrema-direita. Você costuma abordar, Marco, a necessidade de se reestatizar uma série de empresas que foram privatizadas no final dos anos 80, especialmente a Vale, as Teles, naquela gestão entreguista do Fernando Henrique Cardoso, mas também no período em que o PT esteve no poder. Nem Lula, tampouco Dilma tiveram coragem de tocar nesse tema. Muito pelo contrário, na gestão da Dilma foi justamente onde tivemos a venda daquelas jazidas do pré-sal, uma verdadeira mina de ouro para o nosso país. Por que sequer se discutiu essa necessidade de reestatização desses ativos estratégicos para o país, Marco Antônio? Eu acho que retomar o controle das riquezas estratégicas do Brasil é um ponto fundamental. Por quê? Hoje há já uma consciência muito grande nos economistas mais progressistas e a gente diria até em conservadores de fora do Brasil, não no Brasil, mas de fora do Brasil, de que quando você tem soberania monetária, quando você emite a sua própria moeda, você tem uma liberdade grande de implementar uma política de desenvolvimento. Agora, qual é o grande gargalo, em geral, das nações em desenvolvimento? É o fato de você precisar da chamada moeda forte, você precisa de dólar, de euro. Hoje o Brasil tem uma situação até relativamente tranquila e estável em relação às suas reservas internacionais, mas precisa manter isso. Para implementar um verdadeiro programa de desenvolvimento na educação, na saúde, na infraestrutura, de saneamento, de ferrovias, de rodovias, de transformação do nosso meio ambiente, transformação das nossas indústrias em indústrias ambientalmente saudáveis, a gente precisa de investimento. E você tem que ter a garantia de que, ao enfrentar esse panorama internacional, você não vai ficar sem reservas. Então, controlar as reservas estratégicas finitas, petróleo, minério, é fundamental. Controlar a energia para que o Brasil tenha energia barata e não energia para dar lucro para empresas estrangeiras. Energia é fundamental no desenvolvimento da indústria, no desenvolvimento do comércio e na vida do cidadão. Então, controlar petróleo, minério e energia é um ponto central. Se fará isso ou não, não sei. Mas a gente precisa ter uma base popular, uma base, inclusive, em Congresso Nacional,
que force a que seja feito isso, que dê base de sustentação para que um governo faça isso. Porque essas áreas estratégicas, a gente sabe que nos dão reservas internacionais, o petróleo, o minério, ou seja, se nós não tivermos o gargalo internacional, a possibilidade de desenvolvimento de uma política sustentável para a grande maioria da população é muito grande, porque o Brasil tem autonomia monetária, o Brasil emite a sua própria moeda, o Brasil tem uma liderança nacional, liderança internacional dentro da América Latina. Então, há campo de trabalho. Então, é fundamental que as reservas estratégicas estejam na mão do Estado, que o Estado as utilize para ter segurança em relação às reservas internacionais e possibilitar que uma política industrial seja desenvolvida em favor da maioria da população. Não há sentido na política atual da Petrobras de beneficiar basicamente os acionistas sem um plano de desenvolvimento estratégico da empresa. Não há sentido em exportar minério de ferro para fazer valer o lucro dos acionistas da Vale da forma como a gente tem feito, deixando basicamente o desastre ambiental nas terras brasileiras. E não há sentido você ter o parque energético que nós temos integrado nacionalmente também na mão de distribuidoras, de geradoras que visam basicamente o lucro para os seus acionistas. Então, esse tripé, petróleo, minério e energia, é o tripé fundamental para que o governo tenha controle. E é preciso exigir que o governo progressista, se vier a ganhar, faça isso, porque essa será a base de uma nova política para a maioria da população. Outro ponto importante que parece que só agora a esquerda começa a debater de fato diz respeito à democratização da mídia no Brasil. Nós temos um monopólio de comunicação que foi entregue nas mãos de 6 ou 7 famílias no país que comandam a circulação em massa de informações via rádio, TV e impressos. Eu gostaria que você nos dissesse que tipo de prejuízos esse monopólio da grande imprensa traz ao nosso país, Marco Antônio, bem como nós podemos combater essa espécie de ditadura da mídia dominante que permeia corações e mentes dos brasileiros. Olha, esse ponto dos meios de comunicação é um daqueles pontos inexplicáveis. Como é que você tem 13 anos de governos progressistas no Brasil e não se altera uma realidade que é uma realidade atrasadíssima aqui no Brasil, que é a área dos meios de comunicação. É engraçado que eu tive 2 experiências muito diferentes. Eu trabalhei 10 anos no Sistema Globo de Rádio, cheguei a gerente de jornalismo do Sistema Globo de Rádio aqui no Rio de Janeiro nos anos 90, e depois trabalhei outros 10 anos na antiga Rádio Brás, que depois virou EBC, na Rádio Nacional. E um dos pontos que eu sempre debati internamente, conhecendo a realidade, quer dizer, a concentração é algo inexplicável aqui. Quando eu trabalhei no Sistema Globo de Rádio nos anos 90, o Sistema Globo controlava 5 emissoras na cidade do Rio de Janeiro, não é? 5 emissoras. Tinham 3 emissoras em AM e 2 emissoras em FM. 3 emissoras na cidade de São Paulo. Então, é um processo de concentração que hoje, basicamente, não se alterou em relação às famílias que controlam os meios de comunicação. Na verdade, o que há é uma crise desses meios por causa da chegada da internet e também porque, muitas vezes, em alguns segmentos, eles não renovaram o público, ficaram com o público de direita, de extrema-direita. Mas não se atuou nisso. Se você for, eu não preciso ir a nenhum país socialista, não. Vá a um país capitalista da União Europeia, vá a Portugal, vá à Espanha, vá à Inglaterra, você não passará por nenhuma cidade em que você não tenha o sinal da rádio pública, que você não tenha o sinal da TV pública. E, aliás, mais do que um, você vai na Inglaterra, tem a BBC 1, BBC 2, BBC 3, você vai a Portugal, você tem a RTP com todos os seus canais, você tem no rádio a Antena 1, que é a emissora pública, e você tem uma tradição. No Brasil não se desenvolveu essa tradição, e o que é pior, nós passamos 13 anos e não mudamos nada. Como é que você pode dizer que você tinha uma rede pública de rádio em que você não tem rádio em quase nenhum estado? Quer dizer, você tinha rádios aqui no Rio de Janeiro, você tinha rádio em Brasília e, basicamente, ponto final. Você tinha a TVE daqui, que virou TV Brasil,
TV Nacional de Brasília e a TV em São Luís do Maranhão. Era isso que você tinha. E não se avançou em nada disso quando o povo que é o dono do espectro radiofônico e o espectro televisivo da TV aberta. Então, se avançou muito pouco. Quando se tentou fazer alguma coisa, já era mais para a reta final, já chegando no governo Dilma, e em nenhum momento houve um projeto efetivo de desconcentração. Pelo contrário, houve inclusive perseguição às rádios comunitárias. Há pouco tempo eu vi o ex-ministro Gilberto Carvalho falando de alguns erros cometidos, e um dos erros é esse da política de comunicação, de não enfrentar as famílias que comandam o Brasil, que têm uma orientação absolutamente direitista, de concentradora de renda, que defende uma submissão do Brasil em geral à agenda norte-americana. Não se enfrentou isso, se enfrentou de modo muito tímido, muito tímido. Esse é um ponto que também tudo mudou nesses últimos anos. O avanço da internet, o avanço dos espaços alternativos já é muito grande. Agora, não se pode dispensar a presença pública nos meios de comunicação. E o Brasil até hoje dispensou, e nós passamos 13 anos sem enfrentar essa realidade. É uma realidade muito própria do Brasil. Há algo que é verdade, apesar de estar enfraquecida hoje em relação ao conjunto do que acontece, muito pelas mudanças tecnológicas, mas não há nenhum país dito minimamente democrático no mundo ocidental que tenha possibilitado ou admitido a concentração de poder na área de comunicação numa empresa como é a Globo aqui no Brasil. Isso não existe, que derruba governo, tira governo, faz campanhas contra. Então, esse ponto foi um ponto que foi muito ruim e que tem que ser enfrentado. O Brasil não pode ter, em nenhum momento, a sua área de extensão sem que você tenha uma emissora pública atingindo a essa cidade, a esse município, a esse estado. O poder público tem que atuar, o poder público tem que garantir que esse espaço exista, e não garantiu até hoje. Essa falha foi uma falha muito grande nos 13 anos do PT, acho que hoje o próprio PT admite, e espero que realmente implemente uma nova política de comunicação, que não é possível você ter em 13 anos um governo que, no fundo, termina estimulando a concentração na mídia tradicional, perseguindo rádios comunitárias. Então, mudar esse ponto, fazer com que haja uma rede pública efetiva, regionalizada, com ampla participação da cultura brasileira, do jornalismo regional, de tudo isso, isso é fundamental. Agora, precisa ter. Eu não preciso ir muito longe para saber como é que as coisas podem ser feitas, que você não pode deixar na mão de 4, 5, 6 famílias o comando da comunicação do país. Sucedendo os governos do PT, naquele verdadeiro golpe implementado por esse conluio político-jurídico-midiático que se estabeleceu no nosso país, Marco Antônio, nós tivemos esses pouco mais de 2 anos e meio da gestão do Michel Temer, que protagonizou o que eu chamo de massacre da classe trabalhadora, com a precarização total das relações de trabalho em um desmonte da CLT, terceirização irrestrita, sob o argumento falacioso de que mais empregos seriam gerados. O resultado está aí. Mais de 40 milhões de brasileiros na informalidade, 13 milhões de desempregados, um outro tanto de desalentados que sequer procuram vaga no mercado de trabalho, enfim. É possível nós revertermos esse cenário de destruição do emprego no Brasil, Marco Antônio, considerando que nós temos um empresariado que visa única e exclusivamente os seus lucros, que não tem qualquer consciência da função social que o trabalho exerce em um país como o Brasil? O ponto do trabalho é um ponto de honra para qualquer governo de esquerda nesse país. O que foi feito foi um massacre, com a anuência da elite empresarial, com a anuência dos meios de comunicação. Massacre da reforma trabalhista, massacre da reforma da Previdência, e não se cria um país desenvolvido massacrando a sua classe trabalhadora. Então, o primeiro ponto é reverter o que foi feito, ou tentar reverter tudo ou quase tudo que foi feito. Quer dizer, trabalho intermitente, a destruição do poder
das estatais, porque o que muitas vezes as pessoas não têm consciência, especialmente em áreas de classe média, é que quando você enfraquece o país das suas empresas estatais, das suas empresas de soberania, das suas empresas que geram o desenvolvimento integrado do país, você está diminuindo efetivamente o trabalho das novas gerações. São menos engenheiros, menos trabalho qualificado, ou seja, aquele sonho de classe média de ter uma vida melhor não terá, porque esses empregos mais qualificados desaparecem. A classe operária no Brasil tem sofrido muito, a classe trabalhadora sofre mais ainda. Então, o primeiro ponto é o seguinte: é preciso impor um novo modelo. É preciso que a vitória eleitoral seja acompanhada de uma posição política forte, porque, como eu disse, não há mais, pelo menos no curto prazo, possibilidade de aliança. Não há esse capital brasileiro, esse empresariado brasileiro que vai... Não, o empresariado brasileiro foi absolutamente... Uma parte foi destruída e outra parte foi contaminada com essas ideias de que é preciso abaixar salários, é preciso rentabilizar mais as suas empresas em detrimento do trabalhador. Isso faz com que a demanda caia. O Brasil hoje, para você ter uma ideia, o Brasil vendia há 10, 11 anos atrás 4 milhões e 300 mil veículos no mercado interno, vende 2 milhões e meio. Isso em todos os setores, vende menos fogão, menos geladeira, menos móveis. Então, a asfixia da classe trabalhadora é a asfixia do nosso mercado interno. Voltar a valorizar o salário mínimo, que é uma base para puxar os demais salários. Fazer com que as políticas de desenvolvimento diminuam o desemprego, porque com desemprego alto os sindicatos, os trabalhadores perdem a força de negociação. E estabelecer isso não esperando acordo com os empresários. Não haverá, porque essas entidades todas, Firjan, Fiesp, todas elas que fizeram parte do golpe, fazem parte de uma agenda que massacra o dia a dia do trabalhador. Então, mudar efetivamente essa política econômica é fundamental. Reverter a reforma trabalhista, fazer com que a roda da economia volte a girar em benefício do conjunto da sociedade. Então, é fundamental. Eu acho que é algo incrível nesse país, é que desde o governo Michel Temer, e mais ainda agora no governo Bolsonaro, não se recebe um representante sindical, não se discute. É como se o trabalhador não tivesse nenhuma representação. Se discute com o mercado financeiro, se discute com os empresários e não se recebe uma central sindical, não se faz uma mesa de negociação em relação aos trabalhadores. É um desrespeito absolutamente total. E você só reverte isso com uma posição de força, ganhando a eleição e impondo um trabalho de desenvolvimento, redistribuição de renda, taxação dos lucros, dividendos, grandes fortunas, ou seja, mudando a lógica econômica que foi feita. Reverter a reforma trabalhista, reverter a reforma da Previdência, são passos que eu não diria importantes, não. São passos iniciais de qualquer candidatura mais progressista em 2022. Eu não posso deixar de te explorar, Marco Antônio, a respeito dessa situação caótica que o Brasil atravessa durante o governo do Jair Bolsonaro, mas agora especificamente em relação à gestão propriamente dita, dos efeitos dessa pandemia no campo social e econômico, do recrudescimento da retórica ameaçadora do ex-capitão. Qual é o balanço que você faz da administração Bolsonaro, Marco Antônio, com mais de 300 mil mortes pela Covid-19 no país? A administração Bolsonaro é o retrato do que a elite pensa do nosso país. Quer dizer, basta qualquer coisa desde que seus lucros sejam garantidos. Mas mesmo isso é para um grupo muito pequeno. Quem ganha hoje? Mercado financeiro, agronegócio exportador, uma parte do alto oficialato das Forças Armadas, grileiros, madeireiros, é isso que ganha. O resto não ganha. Não ganha. É absolutamente um desastre que a elite brasileira e os meios de comunicação tenham feito campanha para entregar o país a uma pessoa como Jair Bolsonaro, por seu despreparo, por sua posição antidemocrática, por seu isolamento internacional, que era óbvio que aconteceria. Quer dizer, nós temos um desastre, que não há política de desenvolvimento nenhuma. Se você tirasse a pandemia, o Brasil continuaria naquele rumo, sem crescimento econômico,
com o empobrecimento da população, com o empobrecimento da sua produção. O Brasil hoje é um país que se insere no mercado internacional basicamente por commodities. Não é? A inovação na nossa indústria, no nosso setor de serviços, tem sido baixíssimo e não há nenhum projeto para isso. Não há nenhum projeto por parte das Forças Armadas. O último documento sobre geopolítica das Forças Armadas parecia tirado da metade do século XX, anos 40 e 50 da Guerra Fria. É uma vergonha isso, é uma vergonha. Então, não há política de desenvolvimento, não há política social, não há política para o trabalhador e tudo isso agora culminando com a pandemia, quando não houve nenhuma política de saúde. Então, o Brasil passa por um desastre, o maior deles, da sua história recente. A situação é muito difícil e é uma vergonha que as instituições continuem acobertando esta situação. Esta é uma situação que seria inimaginável em qualquer lugar com o mínimo de organização e consciência política. O Congresso brasileiro não atua, com exceção dos partidos de oposição, mas que são muito, muito minoritários depois da eleição de 2018. O Poder Judiciário dividido, com uma parte da extrema-direita dentro do Poder Judiciário ainda atuando, apesar de algumas reversões importantes nos últimos tempos, mas nós temos um desastre que é um desastre internacional, que ficará marcado na história brasileira e que não há solução. Não há solução porque dali, do governo Bolsonaro, não sairá nenhuma política que possa garantir um mínimo de futuro para o Brasil. A pandemia só mostra o desastre. E se a pandemia for diminuindo e for melhorando a situação sanitária brasileira, restará o desastre econômico. Basta passar nas cidades grandes e médias do Brasil para você ver o abandono, a população de rua, o comércio fechado, as indústrias abandonadas. Então, não há solução do governo Bolsonaro. Aliás, mais uma vez, na história brasileira, as elites apoiam alguém que termina num desastre num espaço aí de 2 anos, 2 anos e meio. Foi assim com Jânio, foi assim com Collor, está sendo assim com Bolsonaro, ou seja, num país que tem exemplos tão ruins de administração, se consegue sempre um exemplo ainda pior. O que foi feito entregando o país a Jair Bolsonaro só podia dar no desastre que nós estamos vendo, e lamento dizer que acho que esse desastre ainda vai se aprofundar antes que se tenha uma solução minimamente digna de retomar esse país a um caminho de desenvolvimento. Para encerrar, Marco Antônio, essa volta do ex-presidente Lula ao tabuleiro político do nosso país te traz alguma esperança de mudança, diante de tudo que nós já conversamos a respeito das opções feitas pelo Partido dos Trabalhadores? O Lula de hoje é o mesmo que escreveu aquela carta aos brasileiros lá em 2002? Olha, um país, uma nação, tem símbolos. E não há a mínima dúvida de que o Lula termina sendo um símbolo da nação, pela importância, pela sua história, até mesmo pelo governo que fez. Em termos de Brasil, foi um governo importante. Eu espero e tenho certeza que alguém que passou 580 dias preso, que viu o ódio da elite, o ódio do mercado financeiro, dos meios de comunicação em relação a ele, ao seu partido, à esquerda em geral, aos progressistas, não pode ser o mesmo em 2002. Como eu disse lá no início, a situação de 2021 e 2022 é muito diferente de 2002 e espero que o Lula seja diferente. Há setores do PT que não são, que gostariam novamente dessa transição por cima, pouco choque com as bases e que não houvesse mobilização, mas acho que será um Lula diferente. Claro que é um espírito que é o perfil, isso não muda o perfil. O Lula tem um perfil conciliador, tem um perfil de menos embate e mais conciliação, mas não acredito que seja o mesmo. Acho que quem passou pelo que ele passou não volta o mesmo, sabendo que não há acordo. Quer dizer, não há acordo porque já não houve acordo com Getúlio, não houve acordo com Jango, o próprio Juscelino, que nem de esquerda era, também foi perseguido. Lula, foi perseguido, Dilma foi perseguido, ou seja, qualquer um que tente minimamente mudar o sistema econômico brasileiro, minimamente é perseguido aqui na nossa sociedade. Espero que a esquerda tenha a visão de que é preciso mudar mais profundamente.
Não dá mais para fazer o governo que foi feito em 2003, 2004, 2005. É outra realidade. Precisa de mudanças mais profundas. E é importante que a população esteja consciente de que precisamos eleger mais gente progressista no Congresso Nacional. É ali que se dá efetivamente o embate contra o mercado financeiro, contra os defensores de planos de saúde, contra os defensores da educação privada. Ali é que, se você tiver um governo progressista com uma base maior, você pode fazer mudanças mais profundas. E é importante que, se o PT efetivamente voltar ao poder, porque Lula é um nome forte, se for candidato, é o candidato mais favorito do campo progressista, que tenha a consciência de que não se pode mais desmobilizar a base como foi desmobilizada nos anos anteriores, na administração anterior. Porque ali, na verdade, na hora H, quem fica são as bases populares, são os partidos progressistas, que ficam ali, as organizações sociais que ficam ali defendendo um projeto soberano para o nosso país. Acho que é um Lula diferente. Não acho que vai ser um Lula revolucionário, porque não é o perfil dele e não será. Mas acho que é um Lula diferente daquela carta aos brasileiros que hoje não tem mais sentido na atualidade, no momento atual. Marco Antônio, eu quero mais uma vez te agradecer por esse diálogo aqui conosco no programa, te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Eu é que agradeço muito a todos que trabalham no Faixa Livre, aos ouvintes. É um espaço de debate, é um espaço importante para que a gente tenha um país melhor. Esses espaços, que durante muito tempo foram espaços diminutos, têm aumentado. Isso é importante. Esse espaço de debate progressista, de mudança da realidade econômica brasileira, é o espaço que todos nós devemos prestigiar e termos em conta para o futuro do nosso país. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço. Conversamos aqui com o jornalista e escritor Marco Antônio Monteiro. Vamos agora a mais um intervalo, voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o engenheiro eletricista, especialista em conservação de energia e ex-diretor do Instituto Ilumina, Luiz Pereira. Luiz Pereira, bom dia. Bom dia, Anderson, e bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É sempre uma oportunidade muito interessante estar conversando aqui com os ouvintes e esclarecendo alguns problemas sobre o setor elétrico. Obrigado. Muito obrigado, Luiz, por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Luiz, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou na última terça-feira a abertura de uma audiência pública para discutir a revisão nos valores do sistema de bandeiras tarifárias, sistema que aplica uma cobrança adicional nas contas de luz sempre que aumenta o custo de produção de energia no país. Se a proposta que está em debate for aprovada, o valor a mais pago pelos consumidores quando a bandeira estiver na cor amarela deve ficar mais baixo. No entanto, a cobrança deve subir no caso de acionamento das bandeiras vermelhas, que são duas. A ANEEL garante que, no final do ano, o consumidor pagará menos caso a revisão seja efetivada. Primeiro, Luiz, explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, como funciona esse sistema de bandeiras tarifárias do nosso país, que acaba tornando a conta de luz mais cara para o consumidor residencial. Olha, Anderson, esse sistema de bandeiras, ele foi estabelecido, ele começou a funcionar, na verdade, em janeiro de 2015, né? Já tem um bocado de tempo. A ideia dele é que seja feito um repasse imediato para o consumidor quando tiver algum aumento nos custos da geração. Quer dizer, essa é uma coisa assim, para favorecer as distribuidoras de energia elétrica, né? E, naturalmente, fazer o consumidor pagar mais eficientemente, mais rápido, qualquer aumento de custos. Bem, eu quero dizer, em primeiro lugar, e eu já coloquei isso aqui algumas vezes, que eu sou totalmente contrário a essa questão de bandeiras. Por que onerar a conta de energia elétrica dos consumidores
por problemas dos quais os consumidores não têm culpa alguma, porque não choveu, teve algum problema, e o que é que o consumidor tem com isso? As empresas têm que arcar com esses aumentos, possíveis aumentos. É claro que gerar energia térmica sempre é mais caro, a energia é mais cara, custa mais, mas o consumidor não tem culpa disso. Agora, essa iniciativa da ANEEL de colocar uma discussão, abrir uma discussão sobre o aumento das tarifas, a desculpa a que ela dá é um pouco, digamos assim, esfarrapada, né? Quer dizer, vai ficar mais barato? Como que vai ficar mais barato? Isso é uma coisa individual, pode ficar eventualmente mais barato para algum consumidor que consuma muito pouco, mas vai ficar muito mais caro para os outros. E não faz sentido nenhum se eles já tinham estabelecido, em primeiro lugar, só uma bandeira vermelha, agora resolveram botar duas, né? Ficou a bandeira 1 e bandeira 2, e agora estão querendo fazer um aumento, a vermelha 1 passaria de 4,17 para cada 100 kW para 4,6 e a bandeira vermelha 2 de 6,2 para 7,5. Quer dizer, não faz o menor sentido fazer esse aumento agora, ainda mais em total insensibilidade num momento de crise, no momento em que as pessoas estão sem emprego, no momento que os consumidores passam por restrições financeiras muito grandes. Então, isso é uma insensibilidade total e uma mostra de que a ANEEL está voltada para atender os interesses das empresas e não do consumidor. É evidente que toda essa discussão está colocada, como você bem disse, Luiz, por conta do acionamento das usinas termoelétricas para compensar a escassez de chuvas no país, o que faz com que as hidrelétricas produzam menos energia. Agora, você consegue quantificar o custo dessa energia que é gerada pelas termoelétricas? E esse tipo de geração traz algum prejuízo ao meio ambiente, Luiz? Olha, Anderson, essa questão da escassez de chuvas, a gente até pode lembrar aquela música do Jobim, das águas de março fechando o verão. Pois é, o verão já está fechado e não tivemos as águas de março. É claro que a gente não pode se basear no Rio de Janeiro, onde choveu muito pouco, mas andou chovendo muito por aí. Para se ter uma ideia, para o ouvinte ter uma ideia, eu vou, assim, rapidamente falar como é que está a situação dos reservatórios, falar em números redondos para não ficar uma coisa muito grande, né? O Brasil, eu já expliquei isso, no setor elétrico, ele é dividido em 4 regiões. A região norte, nordeste, sul, e a região sudoeste se juntou com a centro-oeste, formou uma região só. Então vamos lá. Na região norte, atualmente, a questão do nível dos reservatórios, que na verdade eles chamam de a energia armazenada, é mais concreto isso, está em 78%, não está tão ruim, isso no norte, não é isso? A principal usina do norte é Tucuruí, está com 99%, então está quase na sua capacidade total. No nordeste está com 67%, né? Sendo que a principal usina nesse setor aqui é a Sobradinho, que é do Rio São Francisco, está com 69%. O que hoje em dia, como nós estamos no final do período úmido, qualquer valor abaixo de 70 já é um valor preocupante. Elas deveriam estar todas acima de 70, né? Se tivesse chovido bastante. A região sul está com 64%, sendo que a principal usina da região, que é a usina de Munhoz, que fica no Rio Iguaçu, está com 82%. Quer dizer, então está assim, razoável. Essas 3 regiões que eu falei são as regiões que estão em nível, vamos dizer, aceitável, mas poderiam estar um pouco melhores. Porém, o grande problema é com a região sudoeste e centro-oeste, que está com apenas um pouco menos do que 35%. A principal usina dessa região é a usina de Furnas, está com 38%. E isto, sim, é preocupante,
porque realmente os reservatórios da nossa região aqui, Sudeste e Centro-Oeste, deveriam estar muito melhor agora no final do tempo úmido, porque agora daqui para frente, os próximos meses, normalmente chove menos, então a situação poderá se agravar. Então tem que sempre pensar numa antecipação, para não deixar chegar numa situação crítica, começar a operar as usinas térmicas. As usinas térmicas, elas são muito mais caras por causa do combustível. O combustível ou é óleo, ou é gás, ou é diesel, né? E elas trazem um prejuízo ao meio ambiente, eu já expliquei aqui, porque elas poluem o meio ambiente. A energia hidráulica não causa poluição nenhuma no meio ambiente. E agora, a nossa matriz elétrica, ela é 76% hidráulica e a térmica é 12% apenas, é uma quantidade pequena, né? Mas, de qualquer forma, é uma coisa assim, preocupante, em que hoje, assim, final de março, já quase início de abril, a gente esteja com um problema na região sudeste. Até porque a região sudeste é a que tem a maior capacidade de armazenamento nos reservatórios, que a gente chama de energia acumulada, né? Ela tem quase 10 vezes mais que as outras regiões. Então, evidentemente, que se essa região sudeste, que é a principal, está nesse problema, isso significa que nos próximos meses ou a gente tem que torcer para que chova, ou então vai ter que consumir as outras formas de energia. Podemos falar depois sobre isso. Com toda essa escassez de chuvas que nós temos no país nos últimos anos, Luiz, já não passou da hora de o governo investir em fontes alternativas de energia? Há uma enorme capacidade de produção de energia eólica, solar. O Brasil é um país que oferece uma série de possibilidades de geração de energia limpa e barata. Por que não se investe nas demais fontes renováveis, Luiz? Quanto às fontes alternativas, eu teria a dizer, em primeiro lugar, o seguinte: essas fontes, elas realmente estão sendo ampliadas, está sendo aumentada a produção, principalmente da eólica e solar, mas veja só, ambas são intermitentes, né? A eólica depende sempre de ter o vento, nem sempre é favorável, e a solar de ter sol, né? Então, sempre assim, são energias complementares às outras que a gente tem. A que está realmente crescendo bastante no Brasil é a eólica. Ela já está hoje em 7%, já quase atingindo a térmica, que é 12%, e há pouco tempo atrás era 2%, 3% no máximo, hoje já está 7%, e com tendência a crescer bastante, porque as empresas estão investindo bastante nessa fonte, né? Agora, ainda temos um problema, né, que o aerogerador, aquela que a gente, quando olha, parece que é um ventilador, os componentes do gerador eólico ainda tem muita importação, ainda são muito caros, porque depende de importação. Mas a tendência, e está já começando a se manifestar, é de que a indústria brasileira comece a produzir alguns componentes até chegar num percentual, se for possível, de 100%. O problema é que, no momento, a economia brasileira está muito devagar e tudo é difícil, tudo é complicado, então tudo está caminhando muito lento, infelizmente, nesse setor. Agora, o solar, veja só, o solar, a contribuição ainda é muito pequena, é 1% apenas. E o solar também está crescendo bastante, mas ainda com um problema maior sobre a questão de importação de componentes. Hoje em dia, para falar a verdade, infelizmente, é mais fácil você importar um kit que já vem pronto da China, que tem o inversor, já tem todos os componentes elétricos, tudo mais, e os painéis, entende? Do que você comprar aqui no mercado brasileiro. Quer dizer, isso é um problema assim de mercado. Quer dizer, quanto mais ela começa a se usar essa energia,
mais vai sendo, o preço vai caindo, então vai ficando mais fácil. Mas a solar ainda está bastante devagar, porque nós estamos falando da solar fotovoltaica, ou seja, energia solar para produzir energia elétrica, não é para outros usos, como aquecimento de água e tudo mais, é para produção de energia elétrica. Mas está crescendo bastante, e hoje em dia, assim, para pequenas aplicações, já tem muito, entende? Tá crescendo bastante esse mercado para pequenas aplicações. Agora, para grandes aplicações, ainda está bastante devagar. Então é isso. Eu gostaria que você falasse um pouco aqui pra gente, Luiz, a respeito do trabalho que a ANEEL tem desenvolvido nesses quase 25 anos desde a sua criação, em 1996, durante os governos de Fernando Henrique Cardoso. Ela tem atuado com correção em defesa dos interesses do povo brasileiro no que tange à geração e distribuição de energia elétrica? Veja só, Anderson, infelizmente, a ANEEL, que é uma agência que cria todas as normas e discute as normas sobre o setor elétrico, ela tem atuado assim de uma forma que eu não aprovo totalmente. Por quê? Para início de conversa, quem é que indica os diretores da ANEEL? Os diretores da ANEEL são indicados por um processo que ainda é um processo muito autoritário, né? Então, eles chegam lá para sempre defender algum setor. As decisões da ANEEL são muito mais voltadas para atender às necessidades dos produtores de energia elétrica, que, em sua maioria, na parte de distribuição, são produtores particulares, né? Então, a atuação dela tem sido mais no sentido de proteger, assim, de uma questão econômica, esses consumidores e esses produtores, muito menos do que na defesa do consumidor ou na defesa de uma coisa mais equânime, né? Que uma coisa fosse assim, que fosse distribuídas os problemas, né? Infelizmente, a atuação da ANEEL não tem sido nesse sentido, entende? Ela, então, por vezes, tem essa questão que a gente acabou de falar, questão das bandeiras, né? É evidente, ela atua muito mais para defender as distribuidoras do que para defender o consumidor. E o consumidor acaba ficando sem opção, porque a decisão da ANEEL acaba virando lei e pronto, e a gente tem que conviver com isso sem muita possibilidade do consumidor se manifestar. Uma gestão minimamente comprometida com as necessidades da nossa população não deveria pensar em reestatizar as companhias de distribuição de energia, Luiz, ao invés de cogitar a privatização da Eletrobras e entregar de uma vez o ouro nas mãos dos bandidos? Olha, Anderson, no desenho inicial do setor elétrico, ficou estabelecido que a geração e a transmissão de energia elétrica em grandes volumes seria feito por empresas estatais, tanto federais quanto estaduais. E que a parte comercial, que é a parte de distribuição, poderia ser dividida entre empresas estatais, de modo geral, empresas estaduais pertencentes aos estados, e empresas privadas. Isso é um desenho que foi estabelecido há muitos anos e, vamos dizer, era assim, razoável, porque o mais importante é que o setor fosse regulado, e que tivesse uma regulação bem feita, de modo que se evitaria alguns excessos, etc. Mas, com o tempo, depois do Fernando Henrique e tal, começou a haver a questão da privatização da geração, e hoje em dia há uma tendência a se fazer até uma divisão, empresa privada consorciada com empresa estatal, e faz-se um misto, e isso vai tendendo cada vez mais a ficar na mão das empresas privadas, né?
infelizmente. Mas agora, a geração e a distribuição são setores assim pesados, fundamentais, que envolve muito capital, você tem que ter muito dinheiro, tem que ter, custa caro, né? Então, por isso o setor estatal sempre fez isso, porque dependia às vezes até de financiamento exterior, tal, precisa ter o aval do governo e tudo mais, então havia uma justificativa. Agora, quanto à distribuição, que é o setor comercial, é um setor que exige um número muito grande de empregados e uma empresa bem complexa, porque você pega áreas que são difíceis, às vezes, de distribuição, tem distribuição aérea, tem distribuição subterrânea, então é uma coisa assim que exige maior, e se você tem um contato com o público, tem que ter a parte toda comercial de atendimento ao público, tem que ter a parte técnica, manutenção, são empresas que têm um fim específico. Então, eu pessoalmente sempre aceitei, bom, tudo bem que algumas dessas empresas sejam estatais, geralmente, de um modo geral, estaduais, mas que a iniciativa privada podia distribuir isso desde que ela fosse bem regulada, bem fiscalizada e os excessos fossem todos evitados. Na prática, o que a gente está vendo é que há uma tendência nesse governo, que vamos dizer, liberal, de que a economia vai sendo tomada toda pelo mercado, vai sendo regulada pelo mercado. Infelizmente, nós estamos vendo no Brasil que estamos passando por um problema muito sério, que é a privatização dessas empresas, que me parece, principalmente as de geração e transmissão, um absurdo, porque você está entregando uma parte fundamental para o país, a parte de geração de energia elétrica, que é fundamental para o país sobreviver, entregando na mão de empresas privadas, sendo ainda a geração hidráulica, tem o problema dos rios. E aí? Você regula o volume de água que passa pelas usinas, então o setor privado acaba ficando assim meio dono dos rios, o que é um absurdo total e até é anticonstitucional isso. Então é um absurdo se vender usinas hidráulicas, principalmente algumas que foram compradas com dinheiro público e que depois passaram para o setor privado. Eu sou totalmente contrário. Luiz Pereira, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo também o meu abraço. Bem, Anderson, eu quero agradecer a possibilidade de participar desse programa. É sempre um prazer participar do programa Faixa Livre e dizer que, havendo qualquer dúvida sobre alguma afirmação que eu tenha feito, você, por favor, me encaminhe, eu daria resposta, a gente dá uma atenção ao ouvinte do programa Faixa Livre. Muito obrigado e tenham todos um bom fim de semana. Conversamos aqui com um engenheiro eletricista, especialista em conservação de energia e ex-diretor do Instituto Ilumina, Luiz Pereira. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui, ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!